É digno de toda honra, de toda glória. Se nós estamos aqui, é por causa da presença dele, amém? Como sempre, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração já, logo agora, antes de eu vir para a igreja. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versos de número 22, uma palavra bem conhecida. Enquanto o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele me dizia que nessa noite Ele vai aumentar a nossa fé. Glória a Deus, essa noite o Senhor está falando para mim e para você. Ele vai aumentar a nossa intimidade e a nossa fé. Glória a Deus. Todos encontraram? Mateus 14, 22, uma palavra bem conhecida. Tem por título, Jesus anda por cima do mar. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vindo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me a ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, muito falada, Todos nós conhecemos essa palavra, E todo lugar, geralmente, que a gente vai, a gente ouve ouvir. Jesus é aquele que anda por cima das águas. Jesus é aquele que está conosco dentro da fornalha. Jesus é aquele que livra a gente da boca do leão. Jesus é aquele que, quando não tem mais ninguém, é Ele quem está ali ao nosso lado. Muitas vezes a gente passa por vários lugares, a gente ouve falar, Jesus é aquele que é contigo, Jesus é aquele que te levanta, Jesus é aquele que te sustenta. Mas aqui, como essa palavra nos fala que os discípulos, eles estavam dentro do barco. E é interessante que antes disso aqui acontecer, aqui a gente tem um milagre, que é da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero falar ali que aqueles discípulos, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Aqueles discípulos, eles eram pescadores. Aqueles discípulos, eles eram homens como a gente, eles tinham sentimento, eles passavam por provações, muitos deles tinham família, tinham mulheres. Aqueles homens, eles eram comuns, homens do dia a dia, homens que trabalhavam, homens que estavam ali todos os dias para sustentar a casa deles. A gente sabe que Pedro, quando ele encontra com Jesus, ele está ali no barco, e a palavra fala que ele estava ali a noite toda para poder pescar, para levar alimento para sua casa. Mas a palavra também fala que passou a noite toda e nada ele conseguiu pegar. A palavra de Deus fala que quando ele chega ali desapontado, ele chega ali desanimado daquela noite que ele passou. Nessa noite eu quero ministrar diferente como? Eu quero que a gente entenda nessa noite que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas como a gente. Eles tinham os mesmos sentimentos, eles passavam por provações, eles se sentiam tristes muitas vezes, sozinhos muitas vezes. Eles também tinham família, eles também se entristeciam, também se decepcionavam. E isso tinha acontecido na vida de Pedro, quando ele foi pescar, e quando ele não conseguiu pescar nada, ele voltou muito triste. É interessante que a palavra vai dizer que Jesus, ele estava ali naquela manhã. Na noite anterior ele estava triste, estava abatido, estava cansado, porque ele havia tentado por muitas vezes, mas ele não havia conseguido pescar. E é interessante que fala que ele era um pescador
né, como se diz, capacitado, uma pessoa que trabalhava naquilo ali por muito tempo. E eu pergunto para mim e para você, um pescador que conhece o mar, que entende de pescaria, ele sabe ou não sabe onde era um lugar bom para se pescar? Ele sabia ou não sabia o horário que era bom para ir pescar? Ele sabia ou não sabia o dia, o momento, a hora certa de ir pescar? Mas naquele dia ele não conseguiu pescar absolutamente nada. E eu quero falar, já ministrar para mim e para você. Não importa o quão bom eu e você a gente possa ser em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Vai chegar o dia que eu e você a gente não vai conseguir ir com as nossas forças. Vai ter momento da nossa vida que você vai trabalhar, que você vai trabalhar. Vai ter momento da sua vida que você vai orar, Vai ter momento da sua vida que você vai lutar com toda a sua força. Mas vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai olhar para um lado e vai olhar para o outro. E a gente vai falar assim: Senhor, aonde está o Senhor? Quem nunca entrou dentro do seu quarto e fechou a tua porta e falou assim: Senhor, não aguento mais? Quem nunca entrou dentro do seu quarto e orou assim: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, não aguento mais? Quem nunca orou desse jeito? Quem nunca teve um momento na sua vida e pensou em desistir, pensou em parar? Quem nunca com toda a sua força lutou, mas nada aconteceu? E é interessante que Pedro, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, ele chega ali até aquela praia, até ali aquele mar, e Jesus estava lá. E Pedro podia achar até que estava sozinho. Pedro até podia achar que ninguém viu aquilo que ele passou na noite anterior. Pedro até podia pensar que ele estava sozinho, que ele estava cansado, que tinha acabado para ele. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele viu estar 2 barcos. Jesus, ele viu, ele foi em direção a Pedro. Mesmo Pedro tendo falhado, mesmo Pedro estava cansado, estava triste, talvez até pensou em desistir e parar ali alguns dias. Eu não consegui hoje, então eu vou passar esse tempo aqui sem continuar a tentar. Eu já tentei muito aqui nessa área, como a pastora Edith trouxe, né, que Deus ele entrar em alguma área da nossa vida que tinha que ser mudado. E essa área que eu quero falar para nós nessa noite, é essa área que o Senhor ele vai entrar, é naquilo que a sua mão não pode alcançar. A área que Deus vai entrar na tua vida é aquilo que você tentou, que você lutou, mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, não é com a tua força, não é com as tuas forças, é a mão de Deus. Esse culto de libertação está dizendo assim: meu filho, não temas que eu te vi nessa situação. Eu vi o quanto você lutou, eu vi o tanto que você tentou. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei a forma que eu cheguei aqui nessa noite. E Deus está falando assim para cada um de nós: eu te ajudo. E quando Jesus ele viu Pedro estar ali, a palavra de Deus fala que Jesus ele pede para entrar dentro do barco. Então Pedro permite Jesus entrar dentro daquele barco, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo triste. Talvez mesmo sem entender: Senhor, o que eu vou fazer amanhã, meu Pai? Meu Deus, o que eu vou fazer? Qual peixe que eu vou levar para alimentar a minha família? O que eu vou fazer? Mas mesmo assim, nessa situação, ele permitiu que Jesus entrasse dentro do barco. Nessa noite, Deus está falando assim para mim e para você: ei, meu filho, ei, deixa eu entrar dentro desse barco. Oh, aleluias. Deixa eu entrar dentro dessa situação. Deixa eu ir com a minha mão aonde a tua mão não pode fazer. Deixa eu entrar dentro desse barco. Deixa eu entrar dentro desse propósito. Deixa eu entrar onde dói. Deixa eu entrar onde te machuca. Deixa eu entrar aonde falando para você que não ia ter mais jeito. Deus está falando para nós essa noite: deixa eu entrar dentro desse barco. E assim Pedro deixa Jesus entrar, e a palavra de Deus fala que grande é o milagre que acontece na vida de Pedro. Talvez Pedro esperasse pescar alguns peixes ali com a sua própria força.
Talvez Pedro esperasse, eu vou pescar aqui alguns peixes e isso tá bom para mim, já é o suficiente. Mas o que o Senhor está falando neste culto de libertação para mim e para você, o que Deus vai fazer é muito maior. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é muito além do que a gente pensa, é muito além. Mas é necessário a gente deixar Jesus entrar dentro do barco. E é interessante que isso acontece, e depois mais para frente vai falar também que Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, e a palavra de Deus vai falar que Jesus estava dormindo dentro do barco. Dessa vez Jesus ele estava dentro do barco e estava dormindo, e a palavra de Deus vai falar que as ondas eram muito fortes, que assaltavam o barco, que o barco quase ia a pique, mas Jesus estava dentro do barco. Mas a palavra de Deus vai falar que Jesus estava dormindo naquela tempestade. E é interessante então que os discípulos eles acordam Jesus muito desesperados e tristes, falando: Senhor, o Senhor não se importa que a gente perece aqui nesse barco, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E a palavra de Deus vai falar que então que Jesus ele desperta do sono. E é interessante que mesmo dormindo, Jesus ele está ensinando. Mesmo quando parece que Jesus está dormindo, ele está ensinando algo para a gente. Mesmo quando Jesus parece que está dormindo na nossa vida, mas ele tem o controle de toda a situação. Mesmo parece quando ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando. Mesmo parece quando não tem mais solução, mas tem solução, porque Deus ele tem um controle da minha e da tua vida. Mesmo parece quando Deus não está fazendo, ele está fazendo no secreto. Mesmo parece quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente busca e parece que nada acontecendo, mas Deus manda eu falar para a igreja, mesmo quando parece que não tem nada acontecendo, Deus continua dentro desse barco. Deus ele continua trabalhando a teu favor. Deus ele continua na situação da tua vida. Então mesmo quando parece que Jesus não está trabalhando, ele está trabalhando ao nosso favor. Interessante, então Jesus acorda, ele acalma aquela tempestade e eles conseguem chegar do outro lado. E aqui vai chegar e vai falar que a multiplicação dos pães e peixes, e os discípulos também estão ali. Eu quero falar que os discípulos não é aquelas pessoas que não têm intimidade com o Senhor. Os discípulos é aquelas pessoas que já viveram uma experiência. Os discípulos é aquelas pessoas que já teve momentos com o Senhor. Os discípulos são aquelas pessoas que já experimentaram o sobrenatural, que já viram o Senhor fazendo na vida deles. Então a palavra de Deus fala então que o Senhor ele faz ali o milagre, multiplica 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E os discípulos estavam ali, os discípulos presenciaram aquele milagre. É interessante então que o Senhor ele obriga os discípulos, vai na minha frente enquanto eu fico aqui. É interessante que eles entram no barco, eles começam a navegar, e Jesus ele fica ali onde ele está. É interessante também que Jesus ele fica ali sozinho, e a palavra de Deus fala que ele fica ali à parte para orar. Eu quero falar para mim e para você que nem todo momento vai ter pessoas à nossa volta. Nem todo momento vai ter pessoas que vai estar à nossa volta para o Pai. Tem momentos na nossa vida que é você e o Senhor. Tem momentos mesmo que todos os dias os discípulos estavam ali com o Senhor, mas tem momentos que é você e Jesus. Tem momentos que é você e o Pai. Tem momentos que não vai ter teu filho para te ajudar. Tem momentos que não vai ter tua esposa. Tem momentos que não vai ter o teu esposo. Tem momentos que não vai ter seus melhores amigos. Tem momentos que é você e o Senhor. E foi o próprio Jesus que despediu, que afastou eles. E muitas vezes, sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente quer trazer para a nossa vida quem é para a gente afastar naquele momento. Tem momentos na nossa vida que Deus está falando assim: ei, é eu e você agora. É eu e você na intimidade, é eu e você no secreto, é eu e você na oração. Mas aí a gente quer trazer pessoas, e Deus está falando para alguém aqui nessa vida: ei, é momento de intimidade, é momento de eu e você. É momento de eu e você. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque eu vou me revelar a você.
Porque tem momentos que, por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha pessoas que podem nos ajudar, mas tem momentos que é você e é o Senhor, na oração, no secreto, no jejum. Tem coisas que sua mãe não precisa saber. Tem coisas que a tua esposa não precisa saber. Tem coisas que o teu filho não precisa saber. Tem coisas que é só você e Jesus. Tem coisas que aflige tanto a nossa alma, que aflige tanto o nosso sentimento, e a gente logo corre e quer contar para um, quer contar para outro. Mas tem momentos que é só você e Jesus. E Jesus, ele despediu os discípulos, ele foi à parte a orar. E a palavra de Deus fala então que os discípulos, eles estão dentro do barco já no meio. É interessante que a palavra de Deus fala, ela faz questão de falar, e o barco estava no meio do mar. E quantas vezes na nossa vida o Senhor, ele dá uma ordem para a gente. Ele fala assim, eu vou fazer. Ele faz promessa. Ele diz que vai fazer. Ele fala que vai libertar. Ele fala que vai cumprir. E a gente então começa a caminhar. A gente começa a se alegrar. Deus diz que vai fazer. Deus diz que vai operar. Deus diz que vai me usar. Deus diz que vai alcançar minha família. Mas no meio da nossa caminhada começa as tempestades. No meio da caminhada começa o mar revolto a se levantar na nossa vida. No meio da nossa caminhada, da nossa situação, Deus disse que ia fazer, mas no meio da nossa caminhada, o mar começa as aflições, começa a perseguição, começa a faltar água aqui, começa a faltar água ali. E a gente começa por muitas vezes a se desesperar. A gente começa a ficar triste, a gente começa a olhar para baixo. Muitas das vezes na nossa vida a gente está no meio da nossa caminhada e acontece algo para deixar a gente triste, para poder parar. Mas o Senhor nessa noite, nesse culto de libertação, está falando assim para mim e para você. A ordem que Ele deu para você, que você ia chegar do outro lado, Ele não mentiu. Aquilo que Ele falou que Ele ia fazer na minha e na tua vida, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu na nossa casa, na nossa família, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele não mente, porque Ele não falha, porque Ele não erra. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele disse que ia fazer na tua família. Essa situação, meu filho, não é para te matar. Esse mar revolto, meu filho, não é para te destruir. Oh, você começou até bem, até animado, até feliz, mas a situação tem batido na tua porta. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando assim para alguém. Você começou até feliz, você começou até animado, você começou crente, você começou crendo nas minhas promessas. Mas por causa da tempestade, por causa do mar revolto, por causa dessa situação, teu coração tem desanimado. Você tem desacreditado das promessas que Deus tem feito na tua vida. Oh, Deus está falando assim para alguém. Eu te trouxe aqui nessa noite para te falar. Ah, mas eu sou contigo nessa caminhada. Eu sou contigo nessa situação, meu filho. Eu sou contigo porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então Jesus, Ele dá uma ordem para os discípulos: vai. Mas aí Jesus não estava ali no barco naquele momento. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, Ele sobe a um monte ali, Ele está orando. E da onde Jesus estava orando, Ele via o barco lá longe. Da onde Jesus estava ali orando, Jesus, Ele olhava dentro daquele lago, Ele via aquele pequeno barco com seus 12 discípulos. Os discípulos estavam sozinhos naquele barco, mas tinha alguém que estava olhando eles de longe. Os discípulos estavam sozinhos dentro daquele barco, fazendo aquilo que Jesus falou que era para eles fazer. Mas Jesus estava de olho neles. Eles não estavam sozinhos. Tem momento na nossa vida que a gente vai falar: Jesus, cadê você? Jesus, eu não sinto a tua presença. Jesus, cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer na nossa vida?
E a gente está remando ali dentro daquele barco. E a gente está remando, a gente está tentando ali com toda a nossa força. Porque a palavra de Deus vai falar que a tempestade ele era contrária. E quanto mais remavam, quanto mais eles faziam força para cumprir aquilo que Deus falou, mais a tempestade se levantava. Enquanto mais eles tentavam, enquanto mais eles remavam, parece que a tempestade aumentava. Eu quero falar para isso com a gente nessa noite. E tem vez na nossa vida, missionária, tem vez, pastora, que nossa vida, e quanto mais a gente se esforça, enquanto mais a gente tenta fazer aquilo que Deus ele falou para a gente fazer, parece que é aí que a tempestade se levanta. E quanto mais a gente tenta fazer aquilo que Deus pediu para eu e você a gente fazer, parece que mais as coisas se complicam dentro da nossa casa. E quanto mais a gente tenta, Deus fala assim: diaconisa Clarice, filha, entra no seu quarto e ora. A gente fala: amém, Senhor, eu vou entrar dentro do meu quarto e vou orar. Aí parece que as tempestades começam. Parece que as tempestades, parece que a aflição, parece que quanto mais a gente ora e quanto mais a gente se aproxima, as coisas acontecem na nossa vida. E parece que quando Deus fala assim: missionário Vinícius, eu quero você adorando, eu quero você louvando. Mas parece que aquela aflição, parece que aquela batalha, parece que aquela luta, ela se intensifica na nossa vida. Parece que quanto mais a gente tenta fazer, parece que mais a tempestade ela aumenta na nossa vida. Mas a palavra de Deus vai falar que Jesus estava ali naquele monte e ele estava olhando para os seus discípulos. Eu quero falar para nós que estamos aqui nessa noite: ei, tem alguém que está olhando por você. Tem alguém que não tira o olho de você. Tem alguém que não desiste de você. Ainda que pareça que a situação seja difícil, ainda que pareça que o mar seja revolto, tem alguém, esse alguém, ele é Jesus. Deus está mandando eu falar para alguém que eu não tiro os olhos de você. Você não escapou das minhas mãos. Esse deserto não vai te derrubar. Essa situação não vai paralisar você, porque assim diz o Senhor: eu não tiro os olhos de você. E quando a gente pensa que é o fim, e quando a gente pensa que acabou, vem Jesus. Vem Jesus andando em cima daquele mar. E quando a gente pensa que acabou, vem Jesus andando em cima dessa situação. E quando a gente pensa que não tem mais jeito, vem Jesus andando em cima dessa situação. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu estou andando em cima dessa situação. Você não está entendendo. Deus está visitando. Deus está visitando situações aqui nessa noite. Deus está acalmando tempestades aqui nessa noite. Deus está visitando, Deus está passeando. Deus está mandando eu falar para alguém aqui: você chegou aqui desanimado, você chegou aqui triste, de cabeça baixa, mas nessa noite você vai sair daqui com teus olhos para cima e dizendo: só Deus é Deus, só Deus é Senhor, só Deus é Deus. Deus está visitando. Tem alguém aqui que pensou que ia morrer no meio desse processo. Tem alguém aqui que pensou até em parar esses dias. Eu vejo alguém falando assim: pastora, eu vou entregar essa semana. Eu vou desistir essa semana. Tem alguém que falou assim: Senhor, eu não aguento mais essa tempestade. Senhor, quanto tempo mais eu vou ter que suportar? Mas Deus está falando para você assim: ei, não é para você desistir não. Não é para você parar não. Sabe por quê? Porque aquele que te fez a promessa hoje, levanta a tua mão, porque eu estou vendo.
Oh, glória, eu tô vendo. Deus está pegando na mão de pessoas e que está falando assim. É aquele que te chamou. Nessa noite ele está pegando a tua mão e está falando assim. Nessa noite eu pego na tua mão. Prostrado você não fica. Envergonhado você não fica. Deus essa noite está pegando a tua mão e está dizendo: essa noite Deus, oh glória. Nessa noite eu vejo o Senhor com muito amor e com muita misericórdia pegando a tua mão nessa noite, dizendo: eu não te chamei para você parar, eu não te chamei para você desistir. Você vai chegar do outro lado. Esse deserto, esse mar não é para te matar. Não vai te matar. Este deserto, esse mar, essa tempestade não é para te destruir, meu filho. Sabe por quê? Deus me falava que nessa noite Ele ia aumentar a nossa fé. E tem situações na nossa vida que a gente passa que não é para a morte. Tem situações, tem desertos, tem vales, tem provas que a gente passa na nossa vida que não é para a nossa morte. É para a gente ter mais intimidade com o Senhor. Você está passando por isso, sabe por quê? Deus está falando nessa noite, é para você ter mais intimidade comigo. É para você ter mais intimidade comigo, é para me aumentar a tua fé. É para me aumentar a tua fé. Porque se os discípulos não estivessem ali sozinhos ali naquele barco, e se Jesus não tivesse chegado até eles, eles não iam ter a fé que eles tiveram depois daquilo. Tem situações que a gente passa, tem momentos na nossa vida que a gente passa, que a gente grita de medo, que a gente geme de dor, que a gente olha para um lado e olha para o outro. Tem alma gemendo aqui nessa noite. Deus está me falando aqui que tem alma gemendo de dor nessa noite, com medo. Você está com medo. Deus está me falando que tem pessoas aqui que está com a alma, que está com tanto medo. Medo do que você vem enfrentando, medo do que você vem passando. Mas Deus manda eu falar assim, que não é para a morte, não é para o seu mal. Não é para você parar, não é para você desistir. Porque Ele é com você. Ele é com você, Ele é na tua família, Ele é na tua casa. Ele é nos teus projetos, Ele é no teu sonho. Deus manda eu falar assim para alguém: aquele projeto que você colocou na mão dele, nessa noite Deus está trazendo para fora. Você até tentou enterrar esse projeto, você até tentou enterrar esse sonho, porque o medo vem te parando. Mas Deus manda eu falar para a igreja: essa noite coloca para fora. Você não vai enterrar esse projeto. Glória! Você não vai enterrar esse sonho, não vai. Porque muitas vezes o medo, ele paralisa a gente. Muitas vezes o medo, ele paralisa a gente. Medo da gente não conseguir. Medo da gente não dar conta. Eu tenho medo de não ser capaz de fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu tenho medo de não conseguir. Eu oro assim: Senhor, eu tenho medo. Tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não conseguir. Mas sabe o que é interessante? Jesus, Ele chamou discípulos, homens como eu e você. Deus, Ele escolheu nós, pessoas tão pecadoras, tão falhas. E se a gente for olhar a nossa capacidade, a gente nunca vai alcançar aquilo que Deus, Ele falou que ia fazer. Deus manda eu falar: ei, eu te chamei, você não foi pela tua força, não foi pela tua capacidade. Não foi pelo teu jeito de falar, não foi pelo teu jeito de orar, não foi pelo seu jeito de adorar. Eu te chamei, foi pela minha força. E quando Deus, Ele ministrava essa palavra ao meu coração, Ele falava assim: não é pelo que você consegue, não é pela tua força, não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você se consagra, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que o Senhor, Ele nos chamou para fazer pela força dEle.
E Deus manda eu falar assim para alguém que tem pessoas que às vezes nem conseguem nem orar, não conseguem nem expressar para o Senhor que tem sentido de tanto medo. Mas Deus manda eu falar: ei, eu estou com você dentro desse barco. Eu estou com você dentro dessa situação. A palavra do Senhor vai falar assim, que quando Jesus ele chega ali naqueles discípulos, e quando eles olham, eles têm medo. Mas Jesus fala assim: não temas, porque sou eu. Interessante que Pedro ele pode ser o que for. Pode ser, a palavra de Deus fala que ele era um homem duro de coração, que ele era valente. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele vai para ser preso, Pedro ele corta a orelha de Malco. Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes. Mas uma coisa Pedro ele tinha muita fé. Pedro ele era um homem de muita fé. Deus manda eu falar para alguém que cadê aquela fé que você tinha no começo? Cadê aquela fé que você colocava em mim no começo? Aonde está a tua fé? Deus manda eu falar. Aonde está a tua fé, Pedro? Aonde está a tua fé que quando eu curei a tua sogra? Aonde está a tua fé, meu filho? Aonde você tem se apoiado? Aonde você tem colocado a tua fé? Aonde você tem colocado a tua esperança? Aonde você tem colocado a tua fé, minha filha? Para onde você tem olhado? Deus manda eu falar para onde você tem olhado. Onde você tem colocado a tua fé? Porque Pedro ele foi um homem que ele teve várias experiências com o Senhor. A palavra de Deus fala então que Pedro ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Que ele começa a andar, ele tinha fé para andar sobre as águas. E então ele começa a andar. Mas a palavra de Deus vai falar aqui então que ele olha para o vento e vê que o vento ele era muito forte. Então ele teve medo. A palavra de Deus vai falar então que Pedro ele começa a afundar. Um homem que tinha muita fé, mas por causa do que ele tem vivido, por causa daquilo que ele tem olhado, ele começa a afundar porque ele tem medo. Mas Deus está falando para nós: ei, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu não tiro o olho de você. Não tenha medo, porque eu te ajudo a caminhar sobre as águas. Não tenha medo, porque eu te ajudo a caminhar sobre a situação. Não tenha medo, porque eu te ajudo a caminhar sobre este vale. Não tenha medo, meu filho, porque eu sou contigo para te fazer chegar do outro lado. Não tenha medo. Isso acontece na nossa vida. A gente começa a parar, a gente começa a afundar, a gente começa a olhar para trás. A gente começa até bem, mas por causa das batalhas a gente começa a afundar muitas vezes. Afundar como? Afundar na nossa fé, afundar na nossa esperança, afundar nos nossos sonhos, afundar naquilo que Deus falou que a gente ia fazer. A gente começa a afundar, a gente começa a desacreditar e começar a pensar: Deus, eu não vou conseguir chegar, Deus, eu não vou fazer, Deus, o Senhor não vai fazer na nossa vida. A gente começa a afundar. Quem nunca passou por essa situação? Quem nunca se sentiu assim em algum momento da nossa vida? Tem momentos que a gente está super cheio e busca, e fala e profetiza, e vai e fala e grita, e aquele mover. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está tão lá embaixo. Tem momentos na nossa vida que a gente mal consegue dobrar o nosso joelho dentro do nosso quarto. Tem momentos na nossa vida que a gente mal começa a profetizar. Tem momentos na nossa vida que a gente mal consegue abrir a nossa boca para o Senhor. Tem momentos na nossa vida que a tempestade é tão grande, que a aflição é tão grande, que a gente não começa mais a ouvir a voz de Deus. Quem nunca passou por isso? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mas nesse culto de libertação, Deus está falando: ei, nessa noite eu vou aumentar a tua fé. Oh, aleluia. Nessa noite eu vou aumentar a tua fé. Sabe por que eu vou aumentar a tua fé nessa noite? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Oh, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Deus nessa noite está falando assim: ei, nessa noite eu vou renovar a tua força.
Nessa noite eu vou renovar a tua força. Nessa noite eu vou ativar sonhos. Nessa noite eu vou ativar sonhos. Oh, nessa noite você vai voltar a sonhar. Nessa noite você vai voltar a projetar. Nessa noite você vai chegar dentro da tua casa. Nessa noite quando você entrar dentro da tua casa, você vai dobrar o teu joelho e vai falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor é comigo nessa noite. Oh, se coloque de pé nessa noite.